Olá, amigos! Graça e paz, que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo. Seja bem-vindo a mais um culto online em nome de Jesus. E hoje, segunda-feira, aquele dia que a gente ora pela prosperidade financeira e pede a bênção do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu convido você aí já deixando, desde já vai deixando aí nos comentários seu pedido de oração. Você que precisa de uma bênção, de um milagre, quer apresentar algo a Deus, já deixa aí que daqui a pouco mais nós vamos orar e pedir essa bênção sobre a sua vida. Não esquece de deixar o like, não esquece de compartilhar essa publicação e assim vamos levar a boa palavra de Deus para aqueles que precisam em nome de Jesus Cristo. Convido, se você tem a Bíblia aí consigo também, a já pegar ela, já deixar aí que daqui a pouquinho eu quero trazer uma palavra. Vamos estar dando continuidade àquela série de mensagens que a gente tem falado na segunda-feira a respeito da mordomia cristã. E hoje nós estaremos falando a respeito do propósito. Qual é o propósito da mordomia cristã? E aí a gente tem aprendido já o que é a mordomia. É quando o Senhor confia os seus bens a nós, sejam eles materiais ou sejam eles espirituais, e para nós administrarmos aquilo que na verdade nunca foi nosso, mas sempre pertenceu ao nosso Senhor. Se você não acompanhou essa série de mensagens, vai lá no YouTube, você pode acompanhar lá essa série de mensagens, então tá listada lá como os cultos de segunda-feira, né? E aí você vai ter o entendimento completo em nome de Jesus Cristo. E temos falado então sobre isso, hoje vamos falar do propósito. Mas tudo bem, para que Deus faz isso? Por que Deus confia isso nas nossas mãos? Bom, vamos falar sobre isso então, e para isso eu peço que você já vá abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, esse texto. A gente tem lido bastante ele aqui na segunda-feira, e eu gostaria que você fosse para lá comigo. Lucas, capítulo de número 12, versículo de número 42, em nome de Jesus. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a esse respeito. Bom, vamos fazer o seguinte, antes da gente ler esse texto, deixa eu fazer uma oração então por vocês primeiro, e aí em seguida a gente já lê e aprende um pouquinho da palavra de Deus. Se for possível, feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Pai, na tua presença, meu Deus, eu me coloco nesta hora e eu oro por cada uma destas vidas. De antemão, meu Deus, já apresento a Ti os pedidos de oração, já apresento a Ti, meu Deus, as pessoas que estão agora nos acompanhando ao vivo, como aquelas, Pai, que vão assistir depois, que o Senhor derrame das bênçãos do Senhor sobre a vida de cada uma delas. Pai, que o Senhor fale aos corações e abençoe vidas em nome de Jesus. Amém. E glórias ao nosso bom Deus. Vamos lá então, agora sim, Evangelho de Lucas, capítulo 42, 42 nem tem, capítulo 12, versículo que é o 42. E diz assim, ó: O Senhor respondeu: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa? Aí vem a pergunta, mas para quê? Qual que é o propósito do Senhor confiar os seus bens a este mordomo, para que ele esteja encarregado pela casa? Aí a continuação do versículo explica para nós: para lhes dar o sustento no devido tempo. Para aí, por enquanto tá bom pra gente, daqui a pouquinho a gente continua a leitura do versículo. Mas já de cara, a Bíblia já apresenta aqui para nós qual é o propósito da mordomia cristã. Explicava há pouco, Deus confiar os bens dele para que nós venhamos a administrar aquilo que pertence ao nosso Senhor. A Bíblia diz para nós darmos, então, o sustento no devido tempo aos nossos conservos. Aquelas pessoas, então, que Deus coloca, debaixo da nossa responsabilidade ali de alguma forma. E o propósito, então, de nós sermos colocados como mordomos não é simplesmente para nós desfrutarmos daquilo que é do nosso Senhor, para nós termos uma vida regalada, e esse é o plano de Deus. A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar uma vida, e essa vida com abundância, mas o que eu quero que você entenda é que o propósito de Deus lhe confiar recursos
Não é para isso, mas sim para você usar desses recursos para servir as pessoas, para abençoar a vida de outros. Esse é o propósito. Meu irmão, na verdade o que a Bíblia nos ensina, que o propósito de ter é dar. Por que que eu tenho? Eu tenho para dar. Por exemplo, a Bíblia fala que aquele que mentia, que enganava, não deve mais fazer isso, mas sim ter aquele que roubava, na verdade, é o que a Bíblia diz, deve ter um trabalho honesto, e a Bíblia diz para ter do que se sustentar e também para dar para aquele que é necessitado. Então, quando a Bíblia fala do trabalho honesto, ela diz que não é só para que eu venha usufruir daquilo, mas além de eu usufruir daquilo, para que eu também tenha para estender a mão para aquela pessoa que precisa, que necessita. Então, esse sempre foi o propósito ali de Deus, né? Deus nos dá. Para quê? Para que a gente tenha condições também de dar, de abençoar outras vidas. Não apenas a obra de Deus. Sim, a obra de Deus é uma das primeiras coisas que a gente deve, né, ajudar a obra de Deus, estender a mão, porque é através disso que o evangelho é pregado, que almas são alcançadas. E toda vez que eu ajudo a obra de Deus, indiretamente eu estou ajudando infinitas pessoas, milhares e milhares de pessoas que sequer eu tenho contato com elas. Mas não apenas nisso, né, para indiretamente, mas também para diretamente eu abençoar, eu ajudar pessoas, eu estender a mão. Esse é o propósito da mordomia cristã. Vamos continuar, ver o que mais que a Bíblia diz, versículo 43. Diz assim: bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo isso. Fazendo o quê? Sendo fiel, sendo vigilante, servindo os outros, dando ali o sustento na hora certa para os seus servos, para aquelas pessoas que precisam. Que mais? 44. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora, olha o que a Bíblia diz. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera e hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os infiéis. Então, olha só, a Bíblia diz: mas ai daquele servo que ele diz consigo mesmo: não, meu senhor não vai vir agora, ele vai demorar muito para vir. E o que que ele faz? Em vez dele continuar sendo fiel no seu ofício, de administrar bem os bens do seu senhor, com a finalidade de sustentar, de estender a mão, né, de abençoar os demais empregados, os seus conservos. Em vez dele fazer isso, ele começa então a espancá-los, a tratar mal, a não querer ajudar ninguém, a não querer estender a mão para ninguém. Pelo contrário, o que que ele faz com aqueles recursos que não são dele, que são do seu senhor? A Bíblia diz, ele começa a comer, beber, a embriagar-se, a exagerar, a comer demais, beber demais e não se importar mais com ninguém. É aquela pessoa que ela olha para os recursos que Deus lhe confiou e ela esquece que aquilo pertence ao Senhor. Ela esquece, como nós falamos na semana passada, que vai ter um acerto de contas. E ela começa então a achar que tudo é dela, que ela não precisa estender a mão, que ela não precisa servir ninguém, mas não, que aquilo ela tem que usar só para ela. E aí ela começa a esbanjar, ela compra um carro que nem precisaria tudo aquilo, mas ela quer comprar um carro, às vezes até por status. Aí a pessoa, quer dizer, só esbanja consigo mesmo. E não pensa no próximo, não pensa no necessitado. E não pensa naquela pessoa que precisa de ajuda. E o propósito, como nós estamos vendo pela palavra, da mordomia, de Deus nos confiar aquilo que pertence a Ele, é nós servirmos as pessoas. Mas ele esquece isso. E a Bíblia diz que então o seu Senhor virá no momento em que ele não está esperando. E a Bíblia diz que o castigo dele será severo e vai ter a parte dele com os infiéis.
Eu recordo até mesmo daquela parábola que Jesus, certa ocasião, contou, daquele homem que os seus campos produziram muito. Ele diz: o que eu vou fazer? Já sei, vou derrubar esses celeiros, vou construir celeiros ainda maiores e vou armazenar ali tudo aquilo que eu produzi. Aí eu vou dizer para minha alma: olha, pode ficar tranquilo, folga, gosta da vida, porque o que tem guardado isso é para muitos anos, eu vou desfrutar de tudo isso durante muito tempo. E aí a Bíblia diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, que você tem aí guardado, para quem será? E aí Jesus diz: assim é, da mesmo jeito que aconteceu com esse homem, assim é para aquelas pessoas que são ricas, mas não para com Deus. Então nós podemos ser ricos nessa vida e ser pobres para com Deus. Como nós podemos ser pobres nessa vida e ricos para com Deus. Como nós também podemos ser ricos nessa vida e ricos para com Deus. A grande questão, o que está sendo colocado ali, são pessoas que são pobres para as coisas de Deus. Por quê? Porque não cumprem o seu propósito. Às vezes são muito abastadas. Receberam muito, porque a capacidade deles lhes permitiu receber muito. Porém, não entenderam o propósito, não entenderam a finalidade daquilo. E nós precisamos tomar o cuidado. Eu citava nas outras semanas, nas outras segundas-feiras que passaram, a respeito de José. E a Bíblia diz que José ele foi o mordomo da casa de Potifar e que o seu senhor colocou tudo na mão dele. Aí a gente sabe, a esposa de Potifar tentou ter um caso com ele, não aceitou, foi parar na prisão. Dali ele se torna o governador do Egito. O que ele se torna? O mordomo do Egito. O administrador do Egito, é isso que ele se torna. O mordomo de todo o Egito. Agora, o José, ele entende qual é o propósito dele estar ali. Ele não diz: porque eu sofri muito, eu fui muito pisado, então Deus me colocou aqui, que agora eu vou aproveitar tudo. Não. Olha o que ele diz. Vamos para Gênesis, capítulo 50, versículo de número 20. Gênesis 50, versículo de número 20. Olha só, os irmãos estão preocupados, né, com medo do que ele vai fazer, porque agora o pai morreu, chegam lá morrendo de medo. E olha o que ele diz. Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bem. Por que Deus fez isso? Aí ele explica. Olha o propósito. Para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Ele diz: olha, eu sei que vocês intentaram mal, mas Deus usou essa situação e transformou isso em bem. Mas para que Deus fez isso? Por que Deus te colocou como mordomo, como administrador de todo o Egito, da maior potência daquela época? Por que Deus fez isso com você, José? Para você poder ter do bom no melhor? Ele diz: não, para que através da minha boa administração muita gente seja salva. E ele diz: como se vê agora, como eu já estou fazendo, como eu já estou praticando. E ele diz: e não somente os egípcios, mas eu vou sustentar vocês também. E esse era o plano de Deus. Deus me confiou tudo isso nas minhas mãos, não para simplesmente tocar apenas a minha vida, mas através da minha vida, tocar a vida de muitos. E o que eu quero lhe chamar a atenção, última questão que eu quero lhe chamar a atenção, antes da gente orar, é que isso não diz respeito apenas aos bens naturais, não apenas os bens materiais, mas também os bens espirituais. Olha o que a palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios, capítulo de número 4. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 1. Olha só o que a palavra de Deus diz aqui pra gente. Diz assim: assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados, desses administradores, é que cada um deles seja encontrado fiel. A Bíblia diz que as pessoas nos reconheçam como esses bons administradores. Do quê? Dos mistérios de Deus. E nós, então, ministrarmos isso na vida das pessoas. Não apenas esse texto, mas também primeira epístola
do apóstolo Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. Diz o seguinte: sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. A Bíblia diz: cada um ministre sobre a vida dos outros, sobre a vida dos irmãos, das pessoas de uma forma geral, assim como recebeu da parte de Deus. Você recebeu um dom do Senhor, não é para você se exaltar com isso. O dom nem teu, não é. É do Senhor. E para que Deus te deu um dom? Para você ministrar na vida das pessoas e para que você seja, então, um bom administrador da multiforme graça de Deus. E que em nome de Jesus Cristo, como a Bíblia diz, que as pessoas possam nos reconhecer assim. Que sejamos bons mordomos, bons administradores, mas entendendo o propósito, servir as pessoas. Se Deus me deu um dom, se Deus te deu um dom, é para servirmos as pessoas. Se Deus confiou recursos nas nossas mãos, não é apenas para usufruirmos disso, mas também para nós servirmos as pessoas em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com você agora. Se você tem algo consigo que você queira apresentar a Deus, pega na sua mão aí agora e vamos clamar ao Senhor. Então prepare o teu coração e vamos falar com Deus. É momento de oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, na Tua presença, Senhor, nós nos colocamos nesta hora e ouvimos a Tua palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor ministrou aos corações e que possamos entender, compreender a finalidade, o propósito, meu Deus, da mordomia cristã, daquilo que o Senhor confia nas nossas mãos. Meu Pai, que possamos não apenas ser bons administradores, isso é essencial, mas, Pai, entendendo também que não é apenas para nós usufruirmos daquilo, mas também para servirmos e abençoarmos a vida das pessoas, ó Deus. Ah, Pai, não só das coisas materiais e naturais, mas também, meu Deus, dos dons espirituais que o Senhor coloca sobre a nossa vida e que a cada dia, Pai, sejamos mais ricos, principalmente das coisas do Senhor, Pai, para que possamos assim abençoar vidas em nome do Senhor Jesus. E assim eu oro, Pai, abençoando cada uma destas pessoas em nome de Jesus. Apresento a Ti aquilo que esta pessoa agora ora e apresenta ao Senhor, um documento, uma carteira profissional, uma peça de roupa, algo, Pai, que essa pessoa apresenta a Ti, que tenha a Tua bênção. Meu Deus, também abençoe aqueles que oram comigo, aqueles que deixaram, Pai, os seus pedidos de oração nos comentários, que o Senhor os visite derramando as Tuas bênçãos. E assim eu oro chamando a existência da bênção do Senhor sobre o Teu povo, ó Pai, e que o Senhor nos dê sabedoria, direção, ó Pai, e que possamos cumprir o nosso ministério em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o Senhor. Guarda essa palavra, viva aquilo que Deus ministrou sobre a sua vida nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Segunda-feira que vem, às 19h30, a gente volta com o nosso culto online. Na verdade, segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h30, domingo, 9 horas da manhã. Você é nosso convidado para participar. Muita gente aí não está podendo ir na igreja nesse período, pessoal do grupo de risco, etc. Então não fique de fora, participe dos cultos online em nome de Jesus. Podendo ajudar a obra de Deus, a gente sempre coloca aí as contas bancárias, né? Então faça aí o seu depósito, faça a sua transferência, depois você adiciona o número do WhatsApp, que sempre aparece aí para você também, que é o 419-8817-0089. Tira uma foto lá do recibo, encaminha para nós e nós estaremos orando pela sua vida. Tá bom? Que Deus lhe abençoe, que Deus derrame das bênçãos dele sobre você. Um forte abraço. Tchau!